a graça, a paz, a alegria, a presença do Espírito Santo permaneça na sua vida. Amém? Está animado para receber uma palavra de Deus? Tá animado? Eu estou animado aqui. Esse som é assim mesmo, João? É assim, né? Vai chegar lá. Então, enquanto isso, você vai abrir sua Bíblia para você já ser edificado e receber já a palavra de Deus aí no seu coração. Abre aí em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. Ou abra sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, mas leia a Bíblia. 1 Timóteo 4, verso 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Faz a sua oração agora e fala: Deus, fala comigo. Pede para Ele falar o seu coração, ministrar na sua vida. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque nela, toda vez que lemos, recebemos instrução do Senhor. Toda vez, Deus, que a escutamos, nós temos ainda mais dimensão de quem és Tu, Jesus Cristo, nosso Deus. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco, marca o nosso coração mais uma vez, nessa noite, Pai, em que nós damos total liberdade ao Teu santo e poderoso Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Existe um clamor na nossa geração hoje. Existe um clamor na nossa sociedade hoje. Essa semana, na quinta-feira, um sociólogo deu uma entrevista na televisão e ele dizia: a nossa sociedade está desesperada. Acabou de falar isso na quinta-feira. E ele dizia: a nossa sociedade está desesperada por modelos, por exemplos. Aonde estão os exemplos da nossa geração? Aonde estão os exemplos da nossa sociedade? E quem são esses que têm sido levantados como referência e como exemplo? Um sociólogo, que pelo seu discurso eu imagino que nem crente ele não era, nem conhecedor das Escrituras e de Jesus ele não era, e nem precisa conhecer para saber e perceber que a nossa sociedade está desesperada, e desesperada por modelos, desesperada por referência, desesperada por exemplo. E é fácil para a gente dar uma analisada, uma olhada geral, que a gente percebe, precisa mesmo de referência. Quando a gente olha, por exemplo, as relações de amizade, é bom ter amigo, não é? É bom ter amigo. Deve ter amigo ou não deve? Deve ter amigo, mas tem gente que não sabe como escolher um amigo. Tem gente que não sabe como lidar com uma amizade. Alguns têm uma amizade obsessiva. Outros têm uma amizade totalmente superficial, é amigo de muitos, mas na verdade não tem profundidade com ninguém, e nem sabe como relacionar num ambiente de amizade, que talvez deveria ser tão simples, mas não tem uma referência. Como é mesmo que a gente se comporta, por exemplo, numa relação de amizade? Namoro, tem problema namorar? Namorar é bom, amém? Namorar é bom, deve namorar? Se você então souber namorar,
como vai ser bom esse namoro. Mas a realidade é que a nossa sociedade nem tem referência a respeito de namoro. Não sabe como namorar, com quem namorar, que tipo de pessoa começar um namoro, como começar um namoro. E o pior, não sabe como lidar num ambiente de namoro. E como que a gente vê namoros que são completamente firmados na aparência ou na intimidade física, ou até mesmo na intimidade sexual, se não tiver, não rola namoro. Diversos problemas, mas sem dúvida, falta referência. Para quem eu olho? Qual o tipo de namoro que eu vou ter? Em quem eu vou me espelhar? Problema todo mundo tem ou não tem? Alguém disse, se você quiser viver livre de problemas, você tem que deixar essa terra, porque no mundo já tem aflições, no mundo tereis aflições. Nós temos problema mesmo, problemas acontecem, mas as pessoas não sabem lidar com o problema, ou com o resultado. É esperado um certo resultado, talvez você tenha que atingir um resultado na sua escola, um resultado na sua faculdade, um resultado no seu trabalho, um bom desempenho, e às vezes não alcança um bom desempenho, ou acontece um problema, você lida com um problema familiar, e quando vem algumas situações como essa, a pessoa não sabe lidar, e quantos chuta o balde, desiste, não quer saber mais de nada. Problemas acontecem. E tem outras raízes para esse tipo de problema e esse tipo de atitude, mas sem dúvida, falta referência. Falta um modelo a ser seguido. Falta um exemplo. Em quem eu vou me espelhar? Como eu vou lidar? A gente olha para a nossa sociedade, você olha à sua volta, você olha para algumas famílias e você percebe, às vezes no seu ambiente, como nós vivemos uma crise hoje. Estamos estudando nas nossas lições de célula sobre esse caso de corrupção Lava Jato, e a gente percebe que como tem corrupção em cada um de nós. Nós estamos vivendo sim uma crise moral, uma crise de integridade, mas eu também colocaria uma grande crise, que talvez seja um dos motivos para essas crises, a falta de referência, a falta de um modelo a ser seguido, a falta de um padrão, falta modelo. Aonde estão os modelos? Aonde estão as referências? Aonde estão os exemplos? Quem é que vai se levantar como um exemplo? Quem é o exemplo hoje em dia? Quem é que está sendo colocado num pedestal para as pessoas olharem, admirarem e imitarem? Me entristece demais. Como pastor, me entristece como um jovem, me entristece como indivíduo dessa sociedade, perceber o problema, perceber o desespero que a nossa juventude vive, porque não tem uma referência. E também me entristece perceber quantos têm se espelhado, quantos têm colocado uma referência totalmente negativa. Me percebe ver isso tudo, enquanto há mais de 2 anos, mais de 2000 anos, já nos foi dado a referência, o modelo e o exemplo. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo. O povo está perdido, o povo não sabe aonde estão, aonde está a minha referência. O povo tem buscado em lugares errados, enquanto já nos foi dado, já nos foi revelado o nosso exemplo, a imagem visível do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, aquele que é o próprio Deus que se fez carne, e veio aqui como um homem e passou todas e diversas questões como nós enfrentamos hoje, foi aprovado.
está hoje à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, é o nosso modelo. Concorda comigo? É o nosso modelo, é a nossa referência, é aquele em quem nós devemos espelhar. E sabe o que me entristece? Quem está imitando ele? Sabe o que me deixa assim? Meu Deus, não é possível. Nós, conhecedores da palavra, sabemos que somos chamados para ser semelhante a ele, imitadores dele. Quem está o imitando? Quem está copiando ele? Isso é chamado de Deus para nós. Isso é um chamado de Deus para você. Da criação, na gênesis de tudo, Deus nos criou imagem e semelhança. Nós fomos criados para expressar a Deus em sua imagem, representá-lo em sua autoridade. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, a partir 2 Coríntios capítulo 5, a partir ali do verso 18, você vai ver Deus te dando um nome: embaixador de Cristo, representante dele. Representante. O que o embaixador do Brasil faz nos Estados Unidos? O que o embaixador do Brasil faz nos Estados Unidos? Ele representa o Brasil naquela nação. O que o embaixador de Cristo faz aqui? Deveria ser um representante dele nesse tempo. Jesus, ele é um modelo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29. Achou? Então fala, achei. Então tá bom. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos o quê? Conforme. É tomar a forma, é assumir a forma, é entrar na forma, no molde de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos têm se amoldado ao mundo, e a Bíblia diz: oh, não se conforma com esse mundo não, renova sua mente. Não se conforma com esse mundo não, renova sua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui ele está dizendo, não se conforma com o mundo, e nesse texto aqui ele está dizendo qual é a nossa forma, qual é o nosso molde, qual é o nosso modelo? Jesus Cristo. E diz assim: conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele está chamando Jesus de primogênito. João 3,16, todo mundo conhece, não conhece? A maioria conhece. Quem não conhece, João 3,16, grifa, decora, aprende, versículo cerne do Novo Testamento, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele era o único, unigênito do Pai, o único daquela espécie, filho de homem e filho de Deus.
dentro de si carregava a natureza divina. Ele era o único daquela estirpe de gente. Mas agora, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele é o primeiro. Eu e você, irmãos, para sermos como ele, ele é o molde, ele é a forma, ele é o protótipo, para que sejamos como ele. Nós somos chamados para ser como Jesus. A nossa geração precisa de um modelo. A nossa geração precisa de exemplo. E nós sabemos que Jesus Cristo é o exemplo, Jesus Cristo é o modelo. Mas como essa geração verá Jesus Cristo? Como o povo vai perceber qual é o modelo, qual é o exemplo? Como verão Jesus Cristo? Através da sua vida. Através de você. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. E ele diz algumas vezes, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imita. Ele entendeu e se colocou como um modelo para a geração dele. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 16, o apóstolo Paulo, ele chega a suplicar, ele fala: suplico a vocês, me imitem. Aonde estão os modelos dessa geração? Aonde estão? Até quando a nossa sociedade, a nossa geração, vai ficar olhando lá para a televisão para encontrar referência? Olhando para a novela, olhando para um seriado, olhando para um artista musical, enquanto bem ao seu lado, na minha frente, você mesmo foi chamado para ser levantado como um modelo, como um exemplo, como uma referência, porque você é o representante, o embaixador de Cristo aqui. Como me deixa indignado ver um não crente do lado de um crente, o não crente sendo o exemplo, sendo a referência, sendo o modelo. Está errado. Está errado. Isso precisa ser mudado. É um clamor, por exemplo, para essa geração. É um clamor. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você está entendendo? Você está entendendo que nós vivemos num mundo que precisa de exemplo? Você está compreendendo que este exemplo já nos foi dado, e este exemplo tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré? Você entende, compreende que Jesus Cristo de Nazaré está tão perto de você que crê nele, que vive com ele, do que você possa imaginar? Porque em João 14 ele nos promete que viria e faria morada em nós. Jesus Cristo vive dentro de você. É como o apóstolo Paulo diz, e essa é a verdadeira vida cristã: já não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E você está entendendo que, de certa forma, a nossa igreja que eu digo brasileira, ou mundial, no geral, tem adormecido, tem ficado acomodada, enquanto dentro de si vive o leão da tribo de Judá? Vive aquele que é um modelo, que é a referência, que está aí dentro de você, e que muitas vezes você tem se acomodado. Você está entendendo que o exemplo para essa geração, que está em Jesus Cristo, que mora dentro de você, quer usar a sua vida e te levantar como um modelo, como uma referência? Eu quero gastar a minha vida, não apenas para ser esse modelo, mas para levantar o maior número de modelos, de referência, de exemplo, que a gente puder.
Eu quero gastar a minha vida e os poucos minutos que ainda tenho para dizer para você, é tempo de se levantar como um exemplo. Exemplo. Eu, você. Mas eu sou jovem, você jovem. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Tem vencido o maligno. Quantos jovens foram responsáveis por fazer uma grande revolução? Quantos? Não sai da minha cabeça o exemplo de Daniel, tão novo. Alguns diziam que era um adolescente, Daniel. Jovem Daniel. Tem um livro, no Antigo Testamento com o nome dele, 12 capítulos. Daniel, que viveu um momento terrível, quando a Babilônia invade o seu país, invade ali o seu povo, e destrói tudo, acaba com tudo, e pega ele, e leva ele lá para a Babilônia, muda o nome dele, era chamado Daniel, Deus é o meu juiz, e aí muda para Beltesazar, Bel proteja a minha vida, outro Deus, aprender outra língua, estudar os estudos babilônicos, tantas coisas ele passou, e ele decidiu não se contaminar, ele decidiu se levantar e fazer a diferença. Adolescente, fez uma grande diferença, se tornou um governador. Podia falar de José, que foi ali preso no Egito com cerca de 17 anos, os discípulos de Jesus estão novos. Deus chama você, Deus me chama, Deus nos chama jovens, para sermos exemplos para essa geração. Volta no texto que eu li, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Primeira Timóteo 4, 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Nem você mesmo não pode se desprezar. Às vezes você se despreza e diz, como que eu vou ser? No meio dessa geração corrompida e depravada, como eu vou ser? Como eu vou ser exemplo? Como eu vou me posicionar? Ninguém despreze, nem você. Deus habita em você. Aquele que opera o querer e o realizar, aquele que te capacita. Mas seja um exemplo. Seja um exemplo. Deus está te chamando para ser um exemplo. Você está disposto? Seja um exemplo. Seja um exemplo para os fiéis. Aqui o contexto, o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo, que era um pastor, um presbítero de Éfeso, onde ele tinha algumas limitações, sim, pessoais para exercer o seu ministério, e por isso ele deveria, ainda que jovem naquele contexto, se levantar como um exemplo até dentro dos fiéis. Seja um exemplo. Para os fiéis, ou aonde você estiver, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo na palavra. Você tem sido um exemplo na palavra? Você que Deus chamou para representá-lo, para ser um cristão, um pequeno Cristo, para ser um exemplo, tem sido um exemplo na palavra? Para avaliar. E aqui a palavra eu posso pegar em dois sentidos. A palavra que sai da sua boca. E essa palavra, a proclamação do Evangelho. Você tem sido um exemplo na palavra? A gente poderia falar tantas coisas a respeito de ser um exemplo na palavra. Eu creio,
que o apóstolo Paulo deve ter colocado, primeira coisa, palavra, porque Tiago, capítulo 3, verso 2, diz que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Eu queria fazer um combinado com todos vocês aqui nessa noite, sermos exemplo na palavra, não tropeçar na palavra. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 25. Efésios 4, 25. Se você ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, poderia fazer isso no seu momento a sós, hein? E até o verso 21, sem dúvida você vai ficar impactado com o estilo de vida que nós devemos viver. Efésios capítulo 4, no verso 25, diz aí uma das áreas que tem pegado demais, que nós somos chamados para ser exemplo, e tantas vezes temos falhado. Efésios 4, 25, diz aí, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Ser um exemplo na palavra é abandonar a mentira. E eu queria que você desse uma avaliada aí na sua última semana. Como é que tem sido a sua palavra? Como é que tem sido nessa sua relação com a verdade? Sabe qual tem sido um problema? Um problema é que às vezes a gente pega esse falar a verdade, ser um exemplo na verdade, apenas um pedaço dela. E às vezes nós falamos uma meia verdade e achamos que está tudo bem. Por exemplo, alguém vira para você e fala assim, e aí Rick, você já está vindo? E aí o Rick responde, já estou a caminho. E ele está a caminho. Ele fala assim, já saí de casa. E ele já saiu de casa. Mas sabe onde ele está? Ele está do lado de fora do apartamento dele, fechando a chave. Ele está no caminho, ele está no caminho da escada. Ele acha que está tudo bem. Um promotor, é assim, Rodrigo? Quando ele está lá no tribunal e a testemunha vai falar, ele faz um juramento lá, não é? Prometo falar a verdade? No Brasil não fala assim não, né? Só lá nos Estados Unidos. Prometo falar a verdade. Somente a verdade. Toda a verdade. Nada além da verdade. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem falado parte da verdade. Não tem falado toda a verdade. Às vezes sua mãe vira para você e fala assim, filho, eu não quero que você ande com o Pedro, tá bom? E você fala, tá bom, mãe, não vou andar com o Pedro não. Aí você sai para um sítio e vai você, o Pedro e o João. E aí ela pergunta para você, quem estava lá no sítio? Ela fala, o João. Responde, o João estava lá. Ele mentiu? Ele não falou toda a verdade. Deus está nos chamando para ser exemplo. Você está entendendo que não é só falar a verdade, mas é ser o exemplo da verdade? Cadê a referência? Cadê a referência? Onde estão os exemplos dessa geração? E o pior é que tem gente que tem falado além da verdade. Aí o cara liga lá para o chefe dele na manhã e falou, estou te ligando aí porque tive uma noite muito difícil. E estou passando mal, não vou conseguir trabalhar hoje. Teve uma noite difícil? Às vezes teve. Uma noite difícil, teve que pôr o armário dele em ordem. Ficou até tarde arrumando as coisas dele. Está passando mal? Às vezes está com uma dor assim na unha, está passando meio mal, uma dor na cabeça. Nada que uma Neusaldina não resolva, e ele põe além da verdade. Como a nossa geração seria diferente se algumas pessoas se levantassem para ser exemplo na verdade,
falar a verdade. Você está disposto a fazer um compromisso com a verdade? Ser um exemplo na verdade? Olha o que diz o verso 29, desse mesmo capítulo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês forem selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como todo tipo de maldade. Deus diz para nós, seja exemplo na palavra. E alguns na palavra têm desonrado o Criador da palavra. Acha que é normal falar palavrão. Uma palavra torpe é uma palavra podre, é uma palavra que desconstrói, é uma palavra que ofende, é uma palavra que humilha, é uma palavra que não constrói a pessoa, pelo contrário, detona ela. Palavrão. Acha que é normal, acha que é tranquilo. Ah, não tem nada a ver falar um assim de vez em quando. Vou te dizer, tem tudo a ver. Tudo a ver, sabe com o quê? Não apenas com o que você fala, mas com o que você é. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que sai dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra, a forma com que você fala, se você fala um palavrão e acha que é tranquilo falar um palavrão, essa é a maneira que você espera ser tratado pelas pessoas. Eu te dou um motivo para você não falar um palavrão. Quando você fala um palavrão, você está desrespeitando aquele que criou a palavra. Quando você dá um presente para um amigo, vamos supor que você dá para o seu amigo uma blusa, linda, bonita. Você comprou, pagou caro naquela blusa. Deu para ele de presente, ele pega aquela blusa que você deu, e ele vai usar aquela blusa para limpar o chão. O que você acha? Você chega lá na casa dele para fazer uma visita, e de repente ele entorna um suco assim, ele fala, só um minutinho, vai lá pegar a blusa que você deu, limpa o suco assim no chão, fala, prontinho, agora nós podemos continuar. É um desrespeito com você, não é? Assim tem sido com muitos. No mau uso da palavra, tem desrespeitado o Criador da palavra, que criou a palavra para você fazer um bom uso dela, para edificar os que ouvem, para construir os outros, para agregar com os outros. Então vamos ser um exemplo na palavra. Amém? Exemplo na palavra. É estar disposto a ir contra tudo e todos, mas honrar a Deus através da sua palavra. Poderia falar aqui tanto da palavra, mas também tem que falar aqui, de ser um exemplo nessa palavra. Nós somos chamados para proclamar essa palavra. E quantos aqui desconhecem essa palavra? Quantos livros tem o Novo Testamento? Tem gente que nem sabe. A gente fala assim, 27. 27. Se você ler esses 27 livros, um capítulo por dia, em 9 meses você lê eles todos. E quantas pessoas eu já encontrei, já conversei, e eu perguntei assim, você já leu o Novo Testamento? Fala assim, não. Nunca li o Novo Testamento todo. Nós somos chamados para ser proclamador de uma palavra, e a Bíblia diz que nós devemos ser como obreiros aprovados, que saiba manusear bem a palavra da verdade. Nós devemos conhecer o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem tudo que você precisa saber, tudo que você precisa ser e tudo que você precisa fazer. Nós agora na Central estamos num novo ano celular, um novo ano das nossas células, um novo ano na nossa igreja. Quem sabe você nesse novo ano não faça um compromisso de ler essa palavra
de conhecer a palavra. A minha oração é: Deus, eu não quero morrer sem conhecer tudo que um homem pode conhecer na terra sobre o Senhor. Eu não quero partir sem ter toda a intimidade com o Senhor que eu posso ter aqui. Vamos ser um exemplo na palavra. Você está entendendo que é mais do que apenas conhecer e fazer o que é certo, é ser um exemplo, é apontar o caminho, é mostrar como faz. Ser um exemplo no procedimento. Como anda o seu procedimento? O procedimento fala da conduta, o procedimento fala do seu comportamento, o procedimento é aquele que vai autenticar a sua palavra. É o procedimento que vai sublinhar a sua palavra ou riscar a sua palavra. Como está o seu procedimento? Como anda a sua conduta? É uma conduta que antes de tomar uma atitude você pensa assim: o que faria Jesus em meu lugar? Só de você, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma coisa, já pensar nisso e agir dentro dessa resposta, já vai ser uma diferença e uma revolução. Mas como jovens, sabe o que machuca assim meu coração e eu fico assim: meu Deus, não é possível. É olhar para uma vida aqui e ver assim: que legal, que exemplo. Mas é chegar na casa daquela pessoa e bater um papo com a mãe, por exemplo, com o pai, e ver que é um caos. Na nossa casa, onde a gente deveria ter o nosso maior testemunho, muitas vezes tem sido o pior testemunho. Nós temos que ser exemplo no nosso procedimento. E no nosso procedimento dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Um versículo tão conhecido, eu acredito, por todos os jovens que servem a Deus, que é o quê? Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Quantos têm desrespeitado o pai e a mãe? Quantos não têm obedecido? Agora, mais do que isso, porque honrar fala de respeitar, honrar fala de obedecer, mas honrar vai muito além disso. Quantos aqui são incapazes, infelizmente, de às vezes comer e tirar o prato da mesa, de arrumar a cama, de ajudar em casa, numa necessidade que tem ali dentro? Eu tinha um membro da minha célula, e nós íamos fazer uma honra para ele, um momento para ele, e aí eu falei assim: já sei, vou correr atrás da mãe dele, e vou pedir para a mãe dele escrever uma carta para ele, uma carta elogiando ele, uma carta fortalecendo ele e tal. E aí eu liguei para ela, eu falei: estou te ligando e tal, sou o líder da célula do fulano, eu estou querendo pedir, você pode escrever uma palavra de incentivo para o seu filho? Falei isso. Aí ela pegou a palavra para ela, foi mais ou menos umas meia hora quase, detonando o filho. Detonando o filho. Eu falei: meu Deus, não é possível. E aí ela terminou de falar, eu falei: pois é, e o que nós estamos querendo é ajudá-lo a dar uma melhorada, a ser um exemplo no seu procedimento dentro de casa. Você pode então escrever, que seja uma frase, dando um incentivo para ele. Ela falou: pode deixar que eu vou escrever, pode passar aqui para buscar. Eu passei lá para buscar. Eu cheguei lá para buscar, encontrei com ela, foi mais aquela longa conversa, ela me entregou, frente e verso escrito, uma página. Eu falei: deixa eu dar uma olhada aqui. A hora que eu olhei, tudo que ela tinha falado comigo, ela ainda aumentou mais um pouquinho, escreveu naquele papel, detonou. Eu falei: o que eu faço com isso? Eu estou querendo incentivar ele. Eu te faço uma pergunta: e se nós formos lá na sua casa? E se a pergunta fosse para o seu pai: como é que está? E se fosse para o seu... E se fosse para escrever para você? O que seria escrito? Está na hora da gente levantar
com bom testemunho. Ser exemplo no procedimento. Exemplo no procedimento no trabalho também. Na sequência aqui do Efésios capítulo 6, vai falar ali da relação do servo com o seu senhor, de uma certa forma do empregado com o seu empregador. Eu te pergunto, como que é a sua relação? Você é daquele que dá o exemplo? É um bom procedimento? Como que é lá na sua escola? Você é daquele que chega na hora da prova, você cola junto com todo mundo? É exemplo. Eu fico preocupado, porque nós estamos numa geração que está precisando de referência. Onde que estão as referências? Ele olha para um crente, ele olha para um não crente, e ele diz, que diferença tem? Cola como eu, não bate o ponto como eu, chega atrasado como eu, é egoísta como eu, xinga como eu, faz de tudo como eu. Qual é a diferença? Quem é o exemplo? E às vezes ele acaba sendo o exemplo. Ele diz assim, quando for falar palavrão, fala mais alto. Quando for colar, cola direito. Quando for fazer, e é isso que tem acontecido. Os filhos das trevas muitas vezes têm sido mais astutos que os filhos da luz. Está na hora de nos levantarmos como um exemplo no procedimento. Amém? No amor. Exemplo no amor. O amor, sabe o que é o amor? O amor é a credencial, é o distintivo do cristão. Olha o que diz, eu vou ler aqui, você fica à vontade, se quiser abrir, João 13:34. Disse Jesus, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quando você ama, quando você demonstra amor para as pessoas à sua volta, elas vão perceber, tem alguma coisa diferente. Eu tinha mais ou menos 19 anos, tinha acabado de assumir uma célula, e eu tinha um amigo da pesada. Eu peguei esse amigo meu e falei, você vai na minha reunião de célula, você vai dormir lá em casa. Vai dormir lá em casa, vamos lá. E convenci o meu xará Léo de ir lá para minha casa. Ele foi dormir lá. Eu morava numa república, mas eu tinha o meu quarto. Ele chegou lá, a cama preparada para ele. Ele achou estranho, eu falei, cara, preparei para você, aí você vai dormir bem. Ele, mas e você? Eu falei, eu vou dormir no chão. Ele falou, de jeito nenhum, cara, eu vou dormir no chão. Eu falei, não, tá aí. Você está com frio? Você quer que eu pegue um cobertor para você? A hora que ele acordou de manhã, um café da manhã preparado para ele. Ele falou, o que está acontecendo, Léo? Toma um café da manhã, cara. Tomou o café da manhã. Eu falei, Léo, eu posso fazer uma oração por você? Tem alguma área da sua vida que você está precisando de uma oração? Demonstrar amor. Demonstrar. Agora, muitas vezes, numa relação de amizade íntima que você tem, às vezes você vira para o seu amigo e fala assim, vai você para o chão, velho. Fica lá, filho, tchau para você. Às vezes a disputa é assim, quem é que vai lá pegar água para nós? Aí o bullying em cima do cara é ele, ele vai e pega para todo mundo. É ou não é? Pressão total. A Bíblia diz, um mandamento áureo. O mandamento áureo não é assim, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. O mandamento áureo é faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Como já seria diferente se você chegar no seu local de trabalho, pôr um sorriso no rosto e dar bom dia para todos? Como seria diferente se você chegasse na sua sala de aula, diferente, alegre, bom dia, tudo bem, tudo jóia? Alguém está precisando de alguma coisa? Eu vou ali na cantina, eu vou ali tirar um xerox, estão precisando, querem que eu faça? Demonstrar amor. Eu vou ali buscar uma água, alguém aqui do nosso setor quer uma água?
dar a vez para o outro, honrar o outro. Eu, depois dessa república, não, na verdade, antes dessa república, eu aluguei um quarto num apartamento. E essa mulher ficou assim espantada. Ajudava a lavar os negócios, ordem na casa, sempre perguntava se podia ajudar em alguma coisa. Um dia ela me procurou, ela falou assim: você tem alguma coisa diferente. O que que é? E eu pude na maior alegria dizer: Jesus vive em mim. Quando você ama, todos saberão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Nós temos que ser exemplo no amor. E talvez dentro da sua casa, onde você está mais precisando demonstrar o amor, seja pedir perdão para o seu pai, pedir perdão para sua mãe, escrever uma carta, dar um presente, pagar uma conta, oferecer um café da manhã, fazer alguma coisa, você tem sido uma sanguessuga só cobrado. Me dá, me dá, me dá. Por que nós podemos amar? Porque nós fomos amados primeiro. Recebemos tamanho amor que nós não podemos conter dentro de nós. Vamos ser um exemplo no amor? Exemplo no amor, exemplo na fé. Ser exemplo na fé. Como é que eu posso ser um exemplo na fé? Como é que eu posso ser um exemplo? Como eu falei, todos passam por dificuldades. Esses dias eu conversava com um adolescente que tem os pais passando por uma crise conjugal. Conversava com um amigo que estava passando por uma crise financeira. Todos passam. Mas a grande diferença é como nós vamos lidar quando essas situações chegam na nossa vida. A sua fé é uma fé firme? Ou a sua fé é uma fé circunstancial? Nós temos que desafiar as circunstâncias com a nossa fé. Quando vem uma circunstância difícil, um momento difícil, é hora de nos darmos o testemunho da nossa fé. Todos aqui, a maioria conhece a Beth, do louvor. Conhece ou não conhece? Beth. Majestoso, sem paredes, Beth Lacerda. Beth Lacerda. Tirou um tumor do cérebro, passou por uma cirurgia. Voltou a trabalhar agora, depois de 3 meses. E ela disse: a minha fé foi fortalecida. Eu aprendi a louvar a Deus no deserto. Eu aprendi a ser uma adoradora, independente das circunstâncias. Ser um exemplo de fé. A minha fé permanece firme, independente da circunstância. Eu posso estar passando um problema dentro de casa, eu posso ter escutado isso que eu escutei dos meus pais, eu posso ter perdido o meu emprego, eu posso ter pegado uma enfermidade, eu continuo crendo e sou um exemplo de fé. Uma fé firme. Uma fé que confia em Deus. Quando o mundo cai ao meu redor, eu sei que os teus braços me seguram. Você tem sido um exemplo de fé. E até mesmo na prática da sua fé. No testemunho da sua fé. Quantos escutam o não crente, ou o espírita, ou um outro religioso qualquer, dá um testemunho da sua fé, mas você mesmo não compartilha da sua fé? Quantos precisam da ajuda de alguém para crer no milagre na sua vida que nem você mesmo está crendo? Um ambiente de fé honra a Deus, e eu te desafio a ser um exemplo de fé. O nosso Deus pode todas as coisas, não existe impossível no seu vocabulário. Eu creio, essa situação pode ser mudada. Eu creio na conversão da minha família. Eu creio na solução dessa crise. Eu creio nessa cura. Amém? Está disposto a ser um exemplo de fé? Um exemplo na fé? E por fim, um exemplo na pureza. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós servimos a um Deus que é santo, santo. E Ele diz que assim como Ele é santo, sejam santos. Pureza fala de santidade.
1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3, diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É lá nas bem-aventuranças que diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Sim, nós temos que ser santos para vermos cada vez mais a Deus, mas sem a santidade na sua vida, ninguém verá o Senhor na sua vida, porque o nosso Deus é santo. Nós precisamos mostrar Jesus, estabelecer um modelo de Jesus, mas como as pessoas verão a Jesus se você não está dando testemunho de Jesus através da santidade, através da pureza? Nós somos chamados a ser um exemplo na pureza. Exemplo na pureza. Quero te dar 3 dicas para você manter sua pureza. Primeira, toma uma decisão radical de ser puro. Uma decisão radical. Decisão. Assim como Daniel tomou, e você pode conferir no capítulo 1, se não me engano, a partir ali no verso 8, decidiu firmemente não se contaminar. Decida. Hoje, toma uma decisão. A decisão vem antes da tentação. Você não decide não se contaminar quando você está ali diante da televisão, ou diante do computador, ou diante de uma menina, ou diante de um menino, ou diante do que for. Você decide antes. Não é na hora que a proposta chega que você vai pensar: eu já tomei minha decisão, eu não vou me contaminar. Eu já tomei a minha decisão, eu não vou ver imoralidade no meu celular, não vou ver imoralidade no meu computador, não vou ver imoralidade na minha televisão. Você já tomou? Eu já tomei uma decisão, eu vou viver uma vida em pureza, nos pensamentos e nas minhas atitudes. Segunda coisa, você toma a sua decisão e você vai focar naquele que é o mais importante. Você vai focar naquele que é prioridade. O que é prioridade? Um ambiente puro não faz uma pessoa pura. Não é você ser um avestruz humano que não vê televisão, que não escuta uma música que não seja de louvor, que não tem acesso a essas coisas desse mundo, que vai fazer de você uma pessoa santa. Por quê? Porque nós já sabemos, o problema está dentro de nós. Então qual é a prioridade? É me encher de Deus, é me esvaziar de mim mesmo. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. Imagina que eu tenho um balão aqui na minha mão, consegue imaginar? Um balão. Enchi esse balão, dei o nó no balão. O que vai acontecer com esse balão? Ele vai cair. Por que ele vai cair? Lei da gravidade. Há uma lei que governa nesse mundo nosso. Um princípio é a lei do pecado e da morte. Naturalmente nós vamos ser inclinados para o pecado. Naturalmente nós vamos ser inclinados para a imoralidade. Há um princípio que governa aqui, que se eu solto esse balão, ele cai, a lei da gravidade. Como eu vou vencer? Eu não vou vencer apenas segurando aqui, porque a minha força não é suficiente. Uma hora o meu braço cansa, então eu preciso desdar o nó nesse balão e esvaziar o balão. Você precisa se esvaziar e tirar da sua mente toda impureza, se esvaziar de você mesmo, do seu eu. E aí eu pego esse balão e vou encher com gás hélio, gás natural. Dei o nó no balão e vou soltar esse balão. O que vai acontecer? Ele vai subir. O que mudou? Nós não mudamos o balão. Nós não trocamos o balão. E nem ficamos levantando e fazendo força para o balão subir. O que mudou é o que está dentro do balão. Por isso, se você quer vencer e quer viver uma vida pura,
Muito mais do que as coisas exteriores, é você focar no seu interior, se esvaziar de você mesmo e encher do Espírito Santo de Deus, porque Romanos, capítulo 8, verso 2, diz que a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Através de uma vida cheia de Deus, você vai sim andar em pureza. Tome uma decisão. Foque na coisa certa, em se encher de Deus. Em terceiro lugar, estabeleça limites seguros para você. Quer viver em pureza? Estabeleça limites seguros. Às vezes a gente tem que ter bom senso. Tem coisas que não são pecado. Tem coisas que não tem problema eu fazer, mas se eu fazer, eu vou me colocar, ou se eu for naquele lugar, ou se eu andar com esse tipo de gente, ou se eu manter esse determinado grupo no meu WhatsApp, ou se eu assistir esse determinado programa na televisão, eu vou me colocar numa condição que vai gerar uma grande tentação. Então tem certas coisas que a gente tem que eliminar. Limites que nós temos que colocar. Eu decidi no meu namoro ser puro. E por isso eu decidi, eu não vou ficar na casa da minha namorada sozinho com ela. Eu decidi no meu namoro ser puro. E por isso o beijo dela me deixava tão doido, que eu falei assim para ela, eu te amo tanto, que eu queria te fazer um pedido. Nós podemos namorar sem beijar? Ela falou para mim, desse jeito, você vai me deixar mais apaixonada. Porque eu estou vendo que você está comigo, não por um contato físico, mas porque você me ama. Limite seguro. Você tem que namorar sem beijar? No meu caso eu tinha. Quais os limites você vai estabelecer? Qual é a isca que Satanás tem usado para te pegar? Quais são os momentos que você tem mais sentido tentação? Eu lá em casa, minha televisão não é ligada depois das 23h30. A não ser que esteja eu e minha esposa assistindo um programa. Lá em casa, coisas de 18 anos são todas bloqueadas. Eu, recentemente, ia para a reunião de célula. Quinta-feira, recebi uma mensagem. Léo, você pode dar carona para fulana? Eu falei, claro, se tiver uma outra pessoa acompanhando, porque eu não dou carona para uma mulher sozinha no meu carro. Não, o Léo deve ser um maníaco. Não. Eu estabeleci limites seguros para mim. Você quer saber como que você vence? Quer saber? Pensa assim, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Porque quando você achar, não tem nada a ver, você não vai se guardar, você não vai se proteger. Pensa assim, eu sou capaz. Eu sou capaz sim, viu? De dar uma vacilada dessa, por isso eu vou estabelecer um limite. Pode tocar, nós já vamos finalizar, eu quero que você faça uma oração. Você está disposto a se colocar como um exemplo de pureza? No meio de uma geração corrompida e depravada, que agora não é mais aquele negócio que o homem conquista a mulher está conquistando o homem. Ou a mulher está conquistando outra mulher, ou o homem está conquistando um homem. Você está disposto a se colocar como um padrão de santidade? Se colocar como um padrão. Eu, quando trabalhava na Vale, ia ter uma reunião, e os homens estavam combinando de ir numa casa de striptease. Eu estava lá no meio da conversa. Qual seria a sua atitude? Estavam comentando o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. E aí eu me levantei e disse, você é casado. Vocês aqui estão planejando uma coisa que eu sei que não é o plano de Deus que nos criou. Não convém a gente fazer isso não. Não tem uma outra forma da gente se divertir? Não foi feito. Eu decidi. Fui incluído num grupo.
lá na Vale, de imoralidade. Qual é a sua atitude? Na hora, eu fui até a pessoa. Falei, convém ter um grupo desse? Você me colocou nesse grupo, me tira daí, cara. Na hora. Quantos lá da Vale? Quantos? Se eu não me engano, 5. Fizeram oração entregando a vida para Jesus. Levei para o encontro com Deus, fez CCM. Quantos? É decidir se colocar como um exemplo. Um exemplo de pureza. Uma sociedade que carece tanto, quem vai se levantar? Quem vai ser o exemplo? Ser exemplo na fé. Estava conversando com uma pessoa, ela dizia, não, é porque todos os caminhos levam a Deus. Será? Porque não foi isso que Jesus disse. Dificuldade todo mundo passa, como eu passo na minha própria vida. Mas estou firme. Exemplo na fé. Estou passando por dificuldade, mas para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Exemplo na fé. Uma fé também que gera obras. Exemplo no amor. Você sua, né? Quem soa é assim. Você sua amor. Respinga amor. Cheira amor. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. Exemplo. As pessoas vão passar a amar mais. Porque você ama. Exemplo no procedimento. Dentro da sua casa. A rolar uma revolução, não vai? Vai ser um exemplo lá no procedimento. Fala, o que aconteceu? Me levantei como um exemplo. Exemplo. Exemplo na palavra. Conheço, proclamo. Exemplo na palavra. Fala a verdade, somente a verdade. Nada além da verdade. Toda a verdade. Palavras que edificam. Palavras que levantam as pessoas. Palavras que constroem, não que destroem. Acabou já, agora minha boca é uma boca santa. Está disposto? Vamos fazer uma oração. Deus, nós queremos, Pai. Nós queremos, Deus, ser resposta para essa geração. Nós queremos, Pai. Queremos levantar o nome de Jesus como modelo a ser seguido. E nós queremos, Jesus, que esse nome, sim, seja levantado através da nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, dispostos a nos colocarmos como exemplo nessa geração. Exemplo. Nós vamos dar o exemplo como comportar na família, na casa. Como comportar no trabalho, como comportar numas férias. Nós vamos dar exemplo, Pai. Como falar, ao prometer cumprir, a andar na verdade. Nós vamos dar exemplo, Senhor, na Tua palavra, em conhecer e proclamar. Vamos dar exemplo na fé, Pai. Exemplo no amor, Deus. Exemplo na pureza, Pai. Nos capacite, Pai. Estamos aqui nos levantando, Deus. Um exército, Pai. Não um exército militar, mas um exército exemplar. Eis-nos aqui, Deus. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, capacita. Conduz cada um aqui, Espírito Santo, a racionalmente tomar essa decisão e andar como um testemunho, como um modelo, como um exemplo. Nas diversas ocasiões, conduz Espírito Santo
avaliar o que faria Jesus em meu lugar. Eu te peço, Pai, levanta aqui, Deus, jovens exemplares, referências, Deus, que vão estabelecer e apontar o caminho para essa geração, Deus. Eu te peço, Pai, faz isso, Deus, em nome de Jesus. Tomou essa decisão? Tomou? Então está tomado. É um processo, é um exemplo. Mas começa com uma decisão, assim como uma maratona. É um passo. Essa é a palavra de Deus para você. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo, padrão para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Que Jesus abençoe sua vida. Te dê ainda, uma noite, um final de semana maravilhoso, cheio da presença dele. Uma semana rica da graça de Deus. E por onde você for, você se lembre. Você é um exemplo. Deus levantou para expressar a Deus e representá-lo. Que Deus te abençoe. Amém?